Saudações ao meu amado pai Melquisedeque e à minha amada mãe Cristo Lisbete. Saudações aos meus irmãos santos anjos, primícias de meus deuses pai e mãe Melquisedeque e Lisbete, e aos irmãos estrangeiros nas nações. Escrevo este testemunho com agradecimento e com temor reverente ante vocês, senhores Melquisedeque e Lisbete. Dou fruto de lábios que confessam com fidelidade todas as coisas que vêm da palavra de tua boca, Deus Mãe Cristo Lisbete, sendo uma testemunha fiel das maravilhas que vocês, Deus Melquisedeque Lisbete, fizeram na minha vida e nas dos meus irmãos espirituais, filhos de seu ventre espiritual. Também agradeço por minha família biológica e pelos que estão ao meu redor. Estou agradecido porque vocês, meus Deus Melquisedeque Lisbete, me salvaram de muitas situações, desde coisas muito pequenas até as maiores. Por isso, testifico que vocês, Melquisedeque Lisbete, são deuses de verdadeiros milagres. Gostaria de compartilhar com vocês um sonho que tive antes da sua fundação do mundo espiritual e que agora, você já estando manifestada como Deus Mãe Cristo Lisbete, me levou a entender tantas das suas figuras graças aos seus ensinamentos. Motivou-me a compartilhar sua citação do hino da Pérola, que é figura de você, Rainha Mãe Lisbete. Eu tinha 15 anos quando tive este sonho, no qual eu estava em uma das ruas de minha cidade. De repente, chegou uma limusine e um senhor muito elegante desceu dela e se aproximou e me disse: "Você é o jovem Luiz Alberto?" E eu lhe respondi: "Sim." "Bem, aqui lhe trago um convite da senhora, minha majestade, a rainha. Está convidando ao seu castelo, ao palácio." "Espere-me," eu lhe disse, e imediatamente estava vestido com um traje de gala. Entrei no carro e começamos a viagem. Nas margens da estrada havia cercas e árvores grandes e frondosas, montanhas, prados, rios, cachoeiras e toda espécie de animais, aves e borboletas. Ao olhar para frente, vi que a rua era longa e tinha que subir e descer montanhas, e que viajávamos em linha reta, sem nos desviar para nenhum outro lugar. De repente, vi o topo do telhado de um edifício que ultrapassava as nuvens, e à medida que me aproximava do edifício, vi que ele aumentava mais e mais. Era tão largo que não dava para ver os lados, somente a entrada. No portão do pátio de frente havia um jardim com toda a espécie de flores. Ao sairmos da limusine, subimos uns degraus muito altos até a porta. Na porta estava uma jovem de cabelos escuros, com roupas muito elegantes, brilhantes e resplandecentes. O senhor elegante se dirigiu a ela e lhe disse: "Minha majestade, aqui lhe trago o convidado, o jovem Luiz Alberto." E ela respondeu: "Bem, entre." E entrei no prédio. Havia muitas pessoas esperando no saguão e olhei para os lados do edifício e vi que havia paisagens muito bonitas, como no início, quando vínhamos pelo caminho. De repente, um senhor disse: "Vamos subir para o segundo andar?" E todos aqueles que estavam ali subiram pela escada. Quando chegamos ao segundo andar, olhei outra vez ao redor e vi que havia uma paisagem ainda mais linda do que as anteriores. Parecia que era um paraíso, tudo brilhava. Naquele exato momento, vi uma porta como aquelas dos elevadores, e aquele que nos trouxe ao segundo andar nos disse que entrássemos no elevador. Entre as outras pessoas que estavam ali, havia uma menina que eu conhecia. Ela era gêmea, mas não vi a irmã dela. Entramos no elevador e quando ele começou a subir, de repente começou a tremer. E o senhor nos disse: "Tenham calma, não se assustem, isso é a gravidade da Terra que não deixa que o elevador suba." E lentamente chegamos todos ao último andar.
Naquele lugar havia janelas, grades e colunas que sustentavam o teto do edifício. Uma grande porta, como a de um palácio ou castelo, se abriu. Depois a porta se fechou, mas eu não entrei. Eu fiquei do lado de fora e me aproximei das janelas e disse: ficarei aqui como um vigia, e vi abaixo os relevos da terra, as profundezas e suas profundidades, e as linhas dos rios, mas como um vigia, e acordei do sonho. Eu não entendia nada do que aquele sonho podia significar, mas desde aquele momento, guiando-me pelo sonho, comecei a buscava a sabedoria. Desde o início da minha infância, ouvi a alguns pregadores que ensinavam a Bíblia, mas não prestei atenção neles. Então disse: vou para um desses lugares, motivado pelo sonho que tive. Fui aos católicos, às testemunhas de Jeová, aos que só creem em Jesus, mormons, adventistas, trinitários, evangélicos e, por último, ao anticristo da passada dispensação. Uma vez ouvi que Cristo estava às portas em uma pregação contaminada pela serpente e pelo engano da pena mentirosa, e não consegui entender até esta era contigo, minha mãe Lisbeth. E eu dizia: mas em meu sonho, a que me recebeu na porta era uma moça de cabelo escuro. E o Senhor lhe disse: minha majestade. Mas depois que entrei pela porta, não vi mais a moça de cabelo escuro. Então entrei em uma etapa em minha vida em que todas as coisas me pareciam lindas, mas logo vi que era o engano da serpente e dos homens maus e perversos, onde a gravidade das coisas mundanas atraem os homens para a destruição e a morte. Hoje, nossos amados pais Melquisedeque e Lisbeth nos deram o grande privilégio de trazer-nos ao máximo deles a Jerusalém de cima, a celestial, como o elevador que nos leva devagar e com sua paciência a esse paraíso. Isto se cumpriu em 18 de novembro de 2013, quando se abriu a porta de seu palácio e castelo e torre, através de sua pregação em seus vídeos e manais frescos. Deus Mãe Cristo Lisbeth. Foi assim como comecei a ver os seus manais frescos, que abrem as portas como de castelos, com colunas aos seus lados, e ficava impressionado, porque me lembrava do meu sonho. Por isso eu sou testemunha desta grandeza incomparável de Deus Pai e Mãe, Melquisedeque e Lisbeth, e seu reino de Salém. Desde aquele momento acabou-se a incerteza em mim, quando lembrava do meu sonho de que a porta se fechou e eu tinha ficado ao lado de fora. Pensava que quando Cristo viesse, eu iria ficar do lado de fora, mas também me lembrava de que disse que tinha que esperar como um vigia até que a porta se abrisse. E essa beleza aconteceu nesta sua gloriosa era, a dispensação espiritual de Deus Mãe e Cristo Lisbeth. Esses símbolos são usados para mostrar qual é a verdadeira identidade ou o estado original do Cristo de Deus, quem sempre reinou junto a Deus Pai como a mãe espiritual, tendo consolo diante dele. Isso serve para entendermos que ela não pertence a este mundo terreno, já que seus pensamentos e a maneira como discerne e julga todas as coisas não é como fazem os homens mortais, e que junto a Deus Pai tem um plano para executá-lo à perfeição no ser humano, para trazer-lhe sua ordem. Mas, já que a natureza dela não é corruptível como os mortais, ao participar de um corpo mortal, ela toma forma de serva ou Cristo, como a ungida, fazendo-se igual a nós, vestida de corrupção e pobreza, para nos enriquecer com sua sabedoria do céu, para que pudéssemos, com seu exemplo de vida, ter entrada à sua vida eterna, com o Pai dos Espíritos justos, feitos perfeitos nela, Cristo Lisbeth. Pois fica claro para nós que de nenhuma maneira temos uma suma sacerdotisa incapaz de compadecer-se de nossas debilidades, mas uma que foi provada em tudo, segundo nossa semelhança, mas sem pecado. É preciso esclarecer
que quando diz no poema que o príncipe foi trazido do Oriente, essa pátria é a própria Cristo em forma de promessa. Porque lembremos que Cristo Lisbeth foi trazida ou tirada do Oriente, que significa que ela esteve sob escravidão como nós. Mas ao vencer essa escravidão, ela se mostrou como a terra prometida, figura de sua manifestação em glória, ao ser despertada na sabedoria de Deus Pai e trazida ou tirada do Oriente para o Ocidente, trazendo uma nova dispensação de vida consigo. Isto é, ela se compadeceu de nós e nos trouxe ao Ocidente, figura de passar para o outro lado do Jordão, a uma nova dispensação, a do cumprimento dos tempos de Deus, tirando-nos da escravidão na mente. Agora se cumprem em Cristo Lisbeth as promessas de Deus, por isso ela é a terra prometida. Tudo isso é o cumprimento dela, fazer-se em semelhança de pecado, e de ser a que esteve morta, mas que agora vive, e tem as chaves da morte e do Hades. E é também o cumprimento de Isaías 61, onde diz que ela nos deu a abertura da prisão. Amém. Aleluia! Por isso, sou testemunha da minha mãe Lisbeth, a senhora, e do meu pai Melquisedeque. A porta já se abriu. Chegou a rainha. Obrigado, meu pai Melquisedeque e minha mãe Cristo Lisbeth, por me permitirem ser sua testemunha fiel. E como louvor dou meu cântico de seu júbilo, de sua fé e de sua vitória. Por Melquisedeque Lisbeth, por Melquisedeque e Cristo Lisbeth, por nosso pai e mãe. Aleluia. Amém. Seu filho espiritual, Luiz Alberto de Melquisedeque Lisbeth, de Salém.